Entrevista com o velho fanático. Realmente, para mim, que acompanha o Papo Reto, é um privilégio. Já para começar, o nosso futebol brasileiro hoje. O nosso futebol brasileiro hoje jogado no Campeonato Brasileiro e o nosso futebol jogado pela Seleção Brasileira não se batem. Não parece ser o mesmo jogo, a mesma forma de jogar. Velho, onde você acha que tá essa diferença? O futebol brasileiro, o que joga no Campeonato Brasileiro e da seleção, a diferença é lógica, né? A maioria são de fora, estão lá na Europa, né? Então tem uma diferença, técnico é estrangeiro, tudo é estrangeiro, a maioria tá lá fora. E aqui no Brasil tem muito cabeça de bagre. Na minha época, você escolheria meia, goleiro, você escolheria, por exemplo, dar um exemplo, você goleiro da minha época, você podia escolher um goleiro do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, Corinthians, do Vasco, de qualquer time do Rio, de qualquer time de Minas Gerais ou do Rio Grande do Sul, que servia para a seleção. Hoje já não é assim, entendeu? Então a diferença está no contexto mesmo, a diferença é básica. Estão buscando jogadores com mais experiência na Europa daqui, porque aqui no Brasil tá osso. Olha o Campeonato Brasileiro, niveladíssimo para baixo. Né? E quando aparece um jogadorzinho bom, parece que ele é o grande. Quando ele vai para a Europa, ele não é tudo isso aí, né? Você no Papo Reto disse que foi considerado herói do Primavera. Para mim, isso são histórias lendárias que jamais vão acontecer no futebol hoje de novo. E isso dá a cara daquele futebol raiz, cheirinho de futebol raiz que a gente tanto adora. Me conte como é que foi alguma dessas histórias. Eu ouvi dizer ali sobre que você trancou o juiz no vestiário, sobre que você deixou o gramado alagar. Qual outra história mais que você tem assim que é raiz do futebol? Falando para você, futebol é raiz, né? O meu negócio é raiz. Primavera eu já tranquei árbitro para o Primavera não ser rebaixado, já larguei campo para fazer jogo no outro jogo. Me arrependo disso porque é um antijogo, né? Já soltei cachorro para parar jogo, já liguei o aspersor de água pro jogo parar, porque o time tava atacando, já chutei 2 bolas em campo, certo? Já arrumei encrenca pra tudo quanto é lado. Hoje, uma pessoa igual eu não serve mais para futebol. É antijogo e não é certo. Mas fazer o quê? Eu era assim, eu gostava e muitas vezes me dei bem, muitas vezes me dei mal. Mas me arrependo de ter feito isso, me arrependo mesmo. Porque eu olhei só o meu lado, né? Mas prejudiquei o outro lado também. Isso que é ruim. Pra mim, futebol não é só resultado. Então, pra mim, a bola que o Ronaldinho Gaúcho jogou pelo Flamengo, a bola jogada, plasticidade, brilho, genialidade, pra mim foi maior no Flamengo do que no Atlético Mineiro. Só que no Atlético Mineiro ele foi campeão da Libertadores. E a galera tende a dizer que a bola que ele jogou no Atlético Mineiro foi muito maior do que ele jogou no Flamengo. Eu acredito que não. Eu acredito que ele jogou mais bola jogada pelo Flamengo. É quase o mesmo nível de bola que ele jogou pelo Galo, só que no Galo ele foi campeão. Você concorda comigo ou discorda? Ronaldinho Gaúcho, eu acho que ele jogou mais, eu discordo de você, eu acho que ele jogou mais bola no Atlético Mineiro do que no Flamengo, viu? Ele ganhou o título lá, ele fez mais nome, teve aquele lance polêmico com o Rogério Ceni, né? Mas na minha opinião ele jogou mais bola no Atlético do que no Flamengo. Então todo jogador de futebol, quando se aposenta, ele fica ainda maior. Ou apenas aprendem a reconhecer o valor do cara sem cobranças, já que ele não joga mais? Perguntou do Ronaldinho, né? O jogador quando aposenta, ele fica grandão mesmo. Mas Ronaldinho eu queria no meu time, cara. Olha, vou falar a verdade pra você, ó. Pra mim, assim, a Pelé, ó, concurso, Maradona, aí vem Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, esses caras jogaram bola, hein? Messi, Cristiano Ronaldo. Mirassol teve um ano excelente e agora eles estão dizendo que ele é um exemplo de gestão. Se o Mirassol tivesse tido essa mesma gestão, mas o clube terminado em 8º, ou em 14º, em 15º, o Mirassol ainda seria uma boa gestão? Como o futebol brasileiro está muito desorganizado, então qualquer time que se organiza minimamente, ele consegue ter alguns destaques em alguns anos, mas logo retorna, né, ali a meio de tabela, que é a base. Sempre você vai ter um ano, na maioria dos times, vai ter um ano muito superior e depois ele volta ali a disputar no meio de tabela, às vezes brigando para não cair. Então, para mim, o Mirassol não é o exemplo. Para mim, ele ainda precisa provar mais anos. O que você acha, velho? Você concorda? Mirassol, eu concordo com você, cara. Mesma coisa aconteceu com Fortaleza, né? Que saiu lá de baixo, Bahia, então ele tem que se fortalecer. Ele teve um ano maravilhoso, estupendo. Ele foi o 2º time melhor do estado de São Paulo e foi o 4º time melhor do Brasil. Surpreendeu com um orçamento baixo,
certo? Em relação a muitos times aí, surpreendeu. Parabéns ao Mirassol. Mas para ele se consolidar como uma grande equipe, ele precisa ainda ter uns 4, 5 campeonatos brasileiros lá no top. Senão, pode ser um cavalo paraguaio, né? Mas eu acredito que não, porque lá a administração é boa, até passou por lá também. E vai se manter lá. Fanático, por uma unanimidade por muito tempo, Jadson foi um dos caras mais cobiçados do futebol brasileiro. E a saída dele do São Paulo, comendo a bola, para ir jogar no Corinthians, no local onde ele se tornou o ídolo, você acha que é uma traição? Já, se você perguntar pra mim, é o seguinte: jogador, na minha opinião, eu conheço bastante, cara. Uma boa parte de jogador, não todos, hein, que eu conheço muito, são conhecidos como biscates de chuteira. Pensam no dinheiro. Então, na relação a isso, eu nem ligo mais sobre negócio de traição, não. Uma boa parte deles são movidos a dinheiro. Ele não tem gratidão, não tem amor a um clube que ele estava, enfim, é assim que funciona. Então, pra mim, não é traição. Ele que seguiu a vida dele, foi lá e ainda colocou o Corinthians no pau, hein? Para receber, ele colocou o Corinthians no pau. Opinião aqui, que geralmente quando fala dessa opinião, que era bastante polêmica, eu tenho a visão de que o Luciano foi maior e mais importante para o São Paulo do que o Adriano Imperador foi para o Flamengo. Você concorda com isso? Eu tenho alguns embasamentos. O que tornou o Adriano um dos ídolos do Flamengo foi ele ter vindo jogar daquele período e sido campeão brasileiro. Mas o Luciano tem toda uma história consolidada de altos e baixos, que ele luta, se permanece no clube, se torna um dos maiores artilheiros e traz um título inédito. O título também do Flamengo tinha muitos anos que não ganhava, além do Luciano ter ganhado um estadual e uma Recopa. Opinião do Luciano, mas jamais. O Luciano, em relação ao Adriano, pelo amor de Deus, o Adriano foi importante pro Flamengo, mas o Luciano foi um jogador subestimado, sabe? Se eu não vou falar nem subestimado, é errado. Subestimaram demais ele, né? Cantam o nome dele e tudo, mas ele é um jogador mediano, certo? Quando ele quer ser o jogador que ele é, mediano, fazer o básico, ele joga bem. Mas ele pensa que ele é o craque e não é craque. E o Luciano, esquece. Pra mim, minha opinião, de um velho aqui de São Paulino, jogador normal, que às vezes pensa que é craque. Quando ele pensa que é craque, toma. Velho, com essa dominância de Flamengo e Palmeiras, estamos virando um campeonato espanhol? Sendo, em relação ao Flamengo e Palmeiras, é o seguinte: eles tiveram uma mudança de gestão, né? Passaram por várias fases e hoje estão muito à frente dos outros times, né? E hoje, se você for analisar, se não tiver nenhuma mudança séria, no caso do Corinthians, que tá uma roubalheira lá, no São Paulo, que também tá a mesma coisa, uma bandalheira, o Santos tá uma porcaria, o Cruzeiro já tá se consolidando, entendeu? Então, tá parecendo um campeonato espanhol sim, entre que tem o Atlético de Madrid, Barcelona e o Real Madrid, né? E o São Paulo, o Corinthians, se não mudarem nada, vão ser coadjuvantes nesses campeonatos. Mas eu acredito que, em relação ao Corinthians, ao São Paulo, vai ter mudança muito séria. Eles vão voltar a ser protagonista do que ser coadjuvante. Eles não vão deixar Palmeiras e Flamengo subir, não. Porque é a mesma coisa que eles têm lá, esses times também têm condições de dar a volta por cima e vão dar, viu? E o Kleber Gladiador, hein? Bom jogador ou subestimado? Eu vou dar uma linha aqui de raciocínio. O futebol, ele tem os craques, o jogador comum e o jogador ruim. O jogador ruim, ele vai dar uns picos aqui, no bom, pode ser que ele tenha um ano de craque e volte, como foi Hernani no Flamengo. Aí o jogador mediano, ele vai ter uns lapsos de craque, pum, 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 e tem uns lapsos para baixo, mas ele é sempre aquilo. E tem um jogador craque e gênio. Para mim, o Kleber não foi craque e gênio, mas ele foi um bom, excelente jogador, que teve anos que ele foi assim, craque. Você concorda com isso ou ele sempre foi superestimado, considerado acima da média sem ser? O Kleber Gladiador, meu amigo, jogador comum. Já ficou famoso por ter umas cotoveladinhas, amigo meu, trabalho com ele, jogador comum. Médio, jogador comum. Teve sorte, hein? De Deus deu o dom de ser jogador, senão tava fodido. Não consegue nem pensar, raciocínio zero, burro, mas meu amigo, mas jogador comum. Eu, com 63 anos, jogo mais bola com ele no auge da carreira dele. Tô falando pra você. Imprensa destruindo o Neymar. E não vejo a imprensa destruindo um Oscar. Antes mesmo de sair essa notícia dele do problema no coração, não vejo a imprensa destruindo o Lucas.
O que é isso? Você acha que é uma perseguição um pouco da mídia? Ou é porque esperamos muito, muito do Neymar e queremos que ele esteja em outro patamar sempre? Então você acha que é isso? A galera não espera nada do Oscar, a galera não espera nada do Lucas, que foram dois grandes jogadores que a gente imaginou que iria dar sequência na seleção ali junto com o Neymar. Só o Neymar, e em relação ao Oscar que você perguntou, é básico. O Neymar, qualquer coisa que ele fizer extra-campo, a imprensa vai descer o pau, né? Tem muita inveja também, tem muitas coisas. E o Neymar também não quer mais jogar bola. O Neymar deixou de ser aquele jogador, né? Para ser um jogador boleiro. Desculpa. Mas quanto ao Oscar, ele sempre foi um cara bonzinho, bem patuado, dentro e fora de campo. Nunca teve nada para reclamar. Por isso que a imprensa não mete tanta lenha no Oscar, mas mete no Neymar. Primeiro, eles têm inveja. Muita parte tem inveja. Segundo, também o Neymar não contribui com nada, né? Ser envolvido em muito escândalo, muita porcariada. Mas Neymar é Neymar, cara. Mas, na minha opinião, ele meia boca joga mais que 90% de qualquer jogador brasileiro aí. Luiz Fabiano jogou mais bola do que o Pedro. Luiz Fabiano jogou mais bola que o Pedro. O Edmundo jogou mais bola do que o Washington Coração Valente. E também jogou mais bola do que o Haaland. Edmundo jogou mais bola que o Washington Coração Valente, na minha opinião. Jogou mais bola que o Haaland. Na minha opinião, o Edmundo é melhor que esses dois aí. Fred do Fluminense é o maior 9 do futebol brasileiro desde Ronaldo Fenômeno. Fred não é o maior 9 desde o Ronaldo Fenômeno, não. Na minha opinião, ele não. Kleber Gladiador ou Yuri Alberto? Quem é melhor? Pergunta, hein? Kleber Gladiador ou Yuri Alberto? Eu sou melhor que o Yuri Alberto? Imagina o Kleber. E eu sou melhor que o Kleber, mas o Kleber é melhor que o Yuri Alberto. Pode ter certeza. Craque Neto, foi craque ou não foi craque? Craque Neto, foi craque de bola. Puxa, jogou bola, batia a falta, muito bem, jogou bem. É que ele nasceu numa época que tinha muito craque, né? Mas ele foi craque, sim. Dizem que o Real Madrid é o maior time do mundo porque ele ganhou mais títulos. Dito isso, já podemos dizer que Bruno Henrique e Arrascaeta são maiores do que Zico, melhores do que Zico, já que eles fizeram algo inacreditável, histórico, que Zico nem chegou perto de fazer, que seja a conquista dos brasileiros e a conquista das 3 Libertadores. Bruno Henrique e Arrascaeta são bons jogadores, ótimo jogador, mas existe uma amarra, a chuteira do Zico. Eu vi ele jogar, infelizmente ele teve problema no joelho, mas os dois são bons jogadores, mas não amarra a chuteira do Zico. Dagoberto jogou mais do que Memphis Depay? Dagoberto, na minha opinião, jogou mais que o Memphis, na minha opinião. Cristiano Ronaldo ou Messi? Pergunta ele, Cristiano Ronaldo ou Messi? Eu acho que o Messi é mais completo tecnicamente. E o Cristiano Ronaldo também tá ali, mas eu vou no Messi. Bola jogada do Jadson foi melhor pelo São Paulo ou pelo Corinthians? Jadson jogou melhor pelo Corinthians, cara, infelizmente. Pelo São Paulo não foi muito bom, não. Em relação aos dois, né, com o Pineno, mas pelo Corinthians ele jogou mais bola. O Ganso jogou melhor no Santos, São Paulo ou Fluminense? O Ganso jogou melhor no Santos. No São Paulo ele pipocou e no Fluminense ele pipocou. Mas jogou melhor no Santos. Campeão da Libertadores! No São Paulo ele tem lances lindos que fez relembrar aquele Ganso mágico do Santos. Mas realmente acho que no Santos ele jogou mais.